de programa de auditório da TV brasileira. Estamos falando do Abelardo Barbosa, o velho guerreiro Chacrinha. Chacrinha ganhou algumas biografias ao longo dos últimos anos, entre elas Chacrinha, a biografia, escrita por Denilson Monteiro, em parceria com Eduardo Nassif, biografia lançada em 2017 e que continua na lista das biografias mais vendidas do Brasil. E a gente conversa agora com o com o Denilson Monteiro, né? Denilson, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco. O que é que originou esse apelido? Eu queria começar perguntando disso, né? Porque até a própria música fala Abelardo Barbosa, mas o nome que pegou na cabeça das pessoas foi o apelido, né? O Chacrinha. O que é que originou esse apelido Chacrinha e também a que você atribui na sua obra literária o fato de Abelardo Barbosa ser talvez o mais carismático e popular apresentador de programa de auditório brasileiro? Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade e deseja um ótimo dia para você. Bom dia. O apelido dele surgiu porque ele começou a trabalhar na rádio no Rio de Janeiro, em Niterói, né, no município de Niterói, e na Rádio Clube ali de Niterói, que tinha uma chácara. Era uma chácara, e aí nessa chácara, onde funcionava a rádio, tinha galinhas, patos, e também a rádio, né? E aí ele quis criar um programa, ele pediu para a direção da rádio para poder criar um programa de carnaval que se chamaria Rei Momo na Chacrinha. E aí criou o programa Rei Momo na Chacrinha. Depois ele, como acabou o carnaval, e naquela época era muito respeitado isso, a quaresma, né? Era um período de reflexão, né, nas rádios. Ele ficou sem ter como tocar, sem programa, e aí ele mudou e veio com o cassino da Chacrinha. Era sempre a Chacrinha, né? E não era apelido dele, ele continuava sendo Abelardo Barbosa. Isso foi passando o tempo, até que ele sofreu um problema de saúde, que ele teve que passar por uma intervenção cirúrgica, e ele foi substituído por um amigo dele chamado Júlio Lousada, que o Júlio Lousada ele ficou muito famoso porque foi ele que começou com aquele ritual de às 18 horas se rezar a Ave Maria nas rádios. E o Júlio substituiu ele, e quando devolveu novamente o horário, ele apresentou, né, naquela passagem, né, do microfone para o Abelardo Barbosa, ele pegou, aí agora com vocês, Abelardo Chacrinha Barbosa. E aí foi a primeira vez que ele começou a ser chamado de Abelardo Chacrinha Barbosa, foram tirando o Abelardo, foi ficando só o Chacrinha, e aí daí ele foi rebatizado realmente, né? O Abelardo Barbosa ficou em segundo plano e passou a se chamar Chacrinha. E ele se tornou popular porque ele quebrou com a formalidade, né? Ele primeiro quebrou com a formalidade no rádio, com o jeito irreverente dele, inventivo, porque nesse programa no qual ele dizia estar transmitido de um cassino. Isso na época que o jogo tinha sido proibido já. Inclusive, o governo achava que havia realmente um cassino, né? Quando ele tinha mudado para outra rádio, para Tupi, chegaram a ir lá com a polícia achando que iam estourar um cassino clandestino. Não era ele ali fazendo o trabalho dele, com sonoplastia, com todo tipo de recurso para dar aquela impressão de que realmente estava sendo transmitido o programa de um cassino. E ele fazia isso na rádio. Quando ele foi para a televisão,
a irreverência dele aumentou mais ainda, porque era tudo muito formal ainda naquela época. E ele instituiu outro tipo de postura, ele passou a se movimentar no palco, ele passou a se fantasiar, ele criou os bordões, né? Aqueles bordões que as pessoas ficaram guardados na memória das pessoas, né? Tá com medo, tá com Pedro, como vai bem, veio a pé, veio de trem. Esse tipo de coisa foi ficando dentro da cabeça das pessoas. E aí ele se tornou muito popular por isso, por conta desse pioneirismo e dessa irreverência e da inventividade dele nunca se acomodar, ele nunca se acomodou com a profissão dele, ele levava muito a sério, ele procurava sempre trazer coisas novas para o programa dele. Então, até ele morrer, ele continuava sempre buscando algo de novo. E isso foi o que diferenciou ele dos demais. Primeiro o pioneirismo e depois isso, a inventividade, né? A dinâmica, a reciclagem. Ele estava sempre se reinventando, né? Criando quadros novos, bordões novos, buscando artistas novos. Então, isso foi o grande diferencial dele, foi o que projetou ele diante dos demais. Pois é, e a gente até falava na interna aqui, enquanto você falava, que ele me parece ter sido referência para quase todos os outros que vieram depois com programas de auditório, né? Você nota em alguns programas, nos dias de hoje, meio que a referência ou alguma coisa, algum traço do que o Chacrinha começou lá no passado. Na sua opinião, qual o programa ou o apresentador que acabou se inspirando mais no Chacrinha e se assemelhando um pouco mais no que ele fazia? Sem dúvida é o Fausto Silva. O Fausto Silva, principalmente logo no início da carreira dele, quando ele ainda apresentava o Perdidos na Noite, que ele tinha toda essa irreverência do Chacrinha, ainda com o Chacrinha vivo. E mesmo nos tempos dele, na TV Globo, aquela movimentação, aquelas brincadeiras com as câmeras, aquela coisa de passar por trás do cenário, mostrar o que estava acontecendo, aqueles improvisos. Ele, óbvio, ele ficou um pouco engessado ali na Rede Globo, não era mais o Fausto Silva da época do Perdidos da Noite. Mas ele, sem dúvida, é um cara que foi muito herdeiro do Chacrinha. E outro cara que não era apresentador de auditório, é um cara mais escrachado, mas eu vejo muito dele também como uma herança do Chacrinha, é o João Gordo. O João Gordo, ele tem muito disso também, um cara anárquico mesmo, né? Que está sempre ali quebrando as convenções quando está apresentando o programa dele. Né? Então, são essas duas figuras assim que eu vejo muito como herdeiros do que o Chacrinha fez, né? E a gente pode pegar também, de certo ponto de vista, a Regina Casé, quando ela apresentava o Esquema. Ela era também uma espécie de Chacrinha ali, né? Ela era uma mistura de Chacrinha com o Jorge Perningeiro, que é o apresentador do samba de primeira, né? Mas ela também tem um pouco da coisa do Chacrinha também, daquela coisa irreverente, aquelas roupas coloridas dela, né? A gente também pode ver que ela tem uma herança dele. Pois é, ele, sem dúvida alguma, fez escola, né, e segue fazendo, porque até hoje a gente nota, né, em vários programas, de fato, essas marcas. Agora, uma marca muito forte também do Chacrinha foi a importância dele para programas de calouros, né? E revelação de talentos mesmo, né? Artistas que estavam começando a sua carreira. Como é que você trata isso na biografia e que artistas que você pode também destacar como revelados pelo Chacrinha? Inclusive, aqui na Bahia a gente tem exemplos, né?
Na Bahia, eu lembro que a primeira vez, eu como espectador, foi a primeira vez que eu vi Chiclete com Banana, né, da Bahia, foi no programa do Chacrin, assim como a Sara Jane, né, Luiz Caldas. E voltando um pouco mais atrás ainda, isso tudo na década de 80, né? Se você voltar atrás, ele foi uma espécie de patrono ali do pessoal da Tropicália, né? Caetano e Gil. Eu lembro deles naquela volta, né? Depois daquele período difícil do exílio, né? Que eles foram forçados a deixar o país, e aí a volta deles ali, confraternizando com Chacrinha, com Gal, com Betânia. Então ele gostava muito da Bahia, tem inclusive uma passagem dele por Salvador, que ele foi apresentar, fazer um show também, e acabou passando até do horário, porque depois encontraram ele num bar perto do Mercado Modelo, saboreando lá os frutos do mar, as lambretas. A Bahia teve muito presente no programa dele, mas não só, né? A Bahia, com todo o Brasil, ele procurava trazer todo mundo do Brasil, de norte a sul, todo mundo entrava no programa dele. Teixeirinha, né, que é do Rio Grande do Sul, foi uma aposta do Chacrinha, né? Assim como a Fafá de Belém, né, sul paraense, né? Ela foi, né, catapultada assim, para o sucesso, porque ela era constantemente anunciada no programa dele. Ele buscava muito, ele tinha por hábito ligar o rádio na piscina da casa dele, ficar ouvindo o que tocava nas rádios. E aí ele pedia depois para o Leleco, o filho dele, que era o braço direito, né, dele, para que trouxesse esses artistas para se apresentarem no programa dele, né? Ele gostava muito disso, de estar sempre trazendo as novidades. Então ele lançou muita gente, lançou muita gente mesmo, né? Dos grandes ícones assim, que é historicamente falado, é o Roberto Carlos, e contou muito com a ajuda dele. Roberto Carlos foi apadrinhado por um outro biografado meu, que é o Carlos Imperial, e Carlos Imperial, muito amigo do Chacrinha, levou o Roberto lá para se apresentar no programa dele, e tinha uma carta de recomendações do Chacrinha para tentarem gravar o primeiro disco. Erasmo, o pessoal todo, Vanderleia, todo mundo assim contou muito com a ajuda do Chacrinha, porque era uma garantia de você se tornar conhecido no país todo, né? Pois é, sem dúvida. Agora, algumas das curiosidades do Chacrinha chamam a atenção, né? O fato dele ter começado a estudar medicina em 1936, tentando se livrar da falência, que sempre acompanhou a família, né? O pai comerciante. E você tem relatos se ele teve apoio da família quando resolveu mudar de profissão, porque não sei o que seria a figura do médico naquela época. Hoje é tida ainda e muito como uma carreira um pouco mais promissora do que tentar a sorte, por exemplo, na vida artística, na televisão ou algo do tipo. Como é que foi isso dentro do núcleo familiar dele? O que é que você conseguiu de informações a respeito disso? Não teve, não é que ele tenha decidido abandonar a carreira, é que ele estava estudando quando ele deu o azar de sofrer uma crise de apendicite que fez ele perder o ano. E aí ele ficou parado, perdeu o ano na faculdade e acabou entrando como baterista num bando acadêmico, um grupo, uma jazz band.
E com essa jazz band ele ficou se apresentando e foi numa excursão para tocar na Europa. Mas aí a guerra estourou, a Segunda Guerra Mundial, o navio retornou, ele decidiu não parar no Recife, onde a família estava morando, né? Os pais já estavam separados, a dona Aurélia, os irmãos dele. E aí ele seguiu para o Rio de Janeiro e foi tentar a vida no Rio. Ele ainda tentou continuar com a medicina, inclusive ele, nessa tentativa de voltar com a medicina no Rio de Janeiro, ele teve como primeiro emprego um emprego na rádio universitária. Mas aí ele foi seguindo depois, foi seguindo a carreira mesmo no rádio, porque era o que tinha aparecido para ele e ele começou a ver que era o que ele gostava e seguiu. Não tinha essa história de família. O pai já tinha se separado da mãe dele. Ele não aceitou muito bem a separação da mãe, mesmo sabendo que a mãe não conseguia lidar com o alcoolismo do pai. Então ele não tinha ninguém para cobrar nada dele. Era ele sozinho no Rio de Janeiro e ele foi seguindo a carreira que ele escolheu. Pois é, Denilson, para a gente encerrar, até para liberar você, a gente sabe que você tem compromisso também por agora, o Chacrinha foi um dos personagens mais biografados, né, da história da televisão brasileira. O que é que sua biografia traz de diferente das outras? O que é que você encara como ponto de concordância ou divergências a respeito do velho guerreiro? Porque muita gente estudou ele e, claro, cada um também tem a própria interpretação sobre o próprio Chacrinha. Olha, na realidade só tem uma biografia do Chacrinha, e é a que eu escrevi. Tem um livro de memórias dele. Ele escreveu um livro de memórias na década de 60 e tem um livro de memórias também da Florinda, mas são memórias. A Florinda em parceria com a falecida Lúcia Rito, a jornalista. A biografia mesmo, a primeira biografia e única até o momento foi a que eu escrevi. Ele fascina justamente por isso que eu falei anteriormente. O segredo do sucesso dele é esse. Ele ter sido pioneiro e ele está ligado na história da televisão brasileira. A história da televisão brasileira, do rádio brasileiro, da comunicação brasileira está ligada diretamente a ele. Então, é isso que você não pode, vou contar a história da televisão e esquecer do Chacrinha. Você não pode pegar e falar da história do rádio e esquecer do Chacrinha, o louco de Niterói, como ele era conhecido na época, né, que ele começou com esses tripulias dele na Rádio Clube de Niterói. Então é isso. A razão pela qual ele tem a vida dele documentada é porque é uma história importante. Até inclusive de se lamentar que não tinha tido mais coisas ainda sobre ele, mas você vê que nós temos aí um musical que foi feito, nós temos um documentário, vai sair outro documentário, parece, tem aquela cinebiografia. O programa dele era reprisado na televisão, era bastante reprisado, e as coisas que ele falou, os bordões, tem gente que nunca conheceu ele, né? Que ele morreu, já tem, né? Como você frisou bem, vai fazer 33 anos que ele faleceu. Mas meu filho, por exemplo, é de 1997. E ele sabe quem é o Chacrinha, né? Ele era criança e já sabia quem era o Chacrinha. Muita gente ainda
das novas gerações, acho que sabe quem é o Chacrinha, porque ele faz parte da história, como aqueles ícones que a gente tem lá fora, né? Estados Unidos, você tem Elvis Presley, que poxa, morreu há mais tempo ainda do que o Chacrinha e continua, né, vivo na memória dos fãs, assim como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, são essas figuras que ficam para sempre. E aqui no Brasil é o Chacrinha, Elis Regina, são figuras que chegam e ficam para sempre. As pessoas não esquecem delas, né? Porque elas foram além. Elas têm um quê, né? A mais, algo a mais que as torna eternas. E aí esse é o caso do Chacrinha, né? As pessoas sempre vão lembrar daquele homem com aquela cartola, aquela buzina, né? Aquela voz arranhada, né? E os seus bordões. Ele vai continuar por muitos e muitos anos aí. É isso. Pois é, e é impressionante como a fama do Chacrinha fez fama para tanta gente, né? Quem passou pelo programa, as chacretes, os artistas que foram revelados, enfim, até hoje a gente tem, como você disse, 33 anos da morte, a gente vai completar, a gente vai ter completado 33 anos da morte do Chacrinha e é referência para todas as gerações até hoje. Edenilson, muito bom falar contigo, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente ficaria aqui a manhã toda falando do Chacrinha, mas eu sei que a gente precisa liberar você também para os seus compromissos e a gente fica muito feliz, agradece imensamente essa entrevista e o livro é encontrado, é tão buscado, é encontrado em boa parte das livrarias, né? Onde que nesse momento até de pandemia pela internet, livraria virtual e tudo, onde que a gente pode encontrar de forma mais fácil? Pois é, eu não sei como é que tá, porque eu acho que o livro já está até esgotado. E nós temos um problema muito sério aqui no Brasil, que as editoras não relançam os livros, eles vendem os leitores querem comprar o livro e aí não tem mais. Eu não sei, eu acredito que ainda possa ter alguns exemplares se o leitor procurar, né, o Google aí, eu acho que vai encontrar alguma livraria virtual que esteja vendendo. Mas é um problema. Tem os livros aí, tem um livro do Cartola que eu escrevi que esgotou e não foi relançado. Hoje em dia, num sebo, custa R$ 500 um exemplar, é um absurdo. Aí o do Chacrinha, eu acredito que ainda possa se encontrar ali virtualmente, não sei se em livrarias ainda existem exemplares, e aí ninguém fala com relação ao relançamento, então é correr atrás. Quem leu, quem não leu, eu não sei como vai fazer. Procure algum parente que tenha comprado para ler, né? Porque eu não acredito que vai ser relançado mais, não. Infelizmente, a triste cena dos livros no Brasil. Pois é, uma pena. Eu fiz uma busca rápida aqui, achei na Amazon, mas versão digital também, né? É diferente. É diferente da versão física. A maioria das pessoas prefere, eu mesmo prefiro a versão física do livro. A versão física é melhor, você pode folhear e tal, olha as fotos, né? Dá uma humanizada na capa. Quem gosta de livro mesmo, né? Tem aquela coisa, aquela paixão mesmo pelo manuseio, né? Por ver uma capa. Mas na falta da versão física, quem tiver mesmo muito ávido assim pela informação, é um jeito, vai ter que ir na versão digital, né? Pois é, Denilson Monteiro, muito bom conversar contigo, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, obrigado pela entrevista e até a próxima, viu? Acho que a gente vai te incomodar mais algumas vezes, porque sempre que a gente lembrar do Chacrinha, a gente vai lembrar de você e é muito bom a gente bater um papo sobre o velho guerreiro. Tem as outras figuras aí também que falei delas aí, que eu escrevi os outros livros, também merecem ser lembrados aí.
o Ronaldo Bosco, Carlos Imperial, Cartola, figuras assim que também tem uma história muito rica, muito vasta, né? Mas foi um prazer falar com o pessoal aí de Feira de Santana, né? Fico muito honrado de vocês terem lembrado de mim, né? Honra toda nossa. Conversamos então com o Denilson Monteiro, escritor do livro Chacrinha, a Biografia, né? Que fala sobre